falar de um assunto que é muito importante, que acho que nós somos um dos poucos que insistem nesse assunto todo ano, né, sempre, porque a gente parte do pressuposto, eu sempre parti, né, doutora Ana, que corrida, antes de mais nada, é saúde. Exatamente. Saúde implica fisiologia, biomecânica, um monte de coisa que não é só colocar o tênis e sair correndo. E por que eu estou com os dois aqui? Porque os dois são responsáveis, eles são parceiros. A doutora Ana é médica do esporte, o Bonerges ele tem uma empresa de atendimento médico e eles fazem um atendimento médico nos principais eventos de corrida do Brasil. Então, se você já passou mal, você deu trabalho para os dois aqui, tá? Se você passou mal na Maratona de São Paulo, nos grandes eventos aí, você já deu trabalho para os dois, tá? E hoje eles vão falar um pouquinho disso e como que a gente pode minimizar alguns problemas que a gente vê acontecer nas provas de corrida. Doutora, antes de mais nada, coloquei óculos para enxergar, antes de mais nada, a corrida, como eu falei, é saúde, e nessa ânsia de colocar o tênis e sair correndo para perder peso, de buscar saúde, né? As pessoas vão para a corrida para buscar saúde, perda de peso está ligado com buscar saúde, várias coisas estão ligadas com buscar saúde que levam as pessoas vão para a corrida sem orientação, sem médico, sem nada. E aí, existe alguns erros que nós amadores cometemos que impactam no atendimento de vocês, que impactam lá na frente, depois da linha de chegada, naquela tenda do atendimento médico. Quais são esses principais erros que aparecem nas provas? Então, eu digo que, na verdade, assim, chega de tudo pra gente. Desde um dedo machucado, né, de uma unha, até casos mais graves. Em relação ao preparo, tá? Então, sim, desde da desidratação, da hiponatremia, que é a baixa de sódio, a hipertermia. Então, nós temos diversos acontecimentos que, assim, se tivesse um médico, se tivesse um treinador, um nutricionista orientando, isso diminuiria drasticamente esses atendimentos, essas orientações e a gravidade do que chega na gente. Eu brinco que muitas vezes o trabalho que nós, médicos, fazemos no consultório, os treinadores, os nutricionistas fazem, eles diminuem o nosso trabalho lá nos eventos. A gente adora atender, vai ser sempre muito bem atendido, mas é óbvio que, de certa forma, ninguém quer chegar na gente, né? Bom, a gente atende de tudo um pouco, né? Das coisas mais simples, que seria uma cãibra ou um mal-estar, a pessoa que acabou de chegar na linha de chegada e atravessou ela e já para de uma vez e tem um início de desmaio, uma possibilidade de. Então, assim, a gente tem da parte fácil, né, até a mais complicada, onde a pessoa chega totalmente desidratada e precisa de uma atenção muito maior. E nesse sentido, é para isso que a equipe fica na chegada logo. Então, a gente faz o acolhimento do atleta já no início da corrida, perdão, no término da corrida. E aí, em cima disso, dependendo de como for a situação, a gente encaminha para o posto ou acompanha ele para que ele baixe a frequência, para que ele fique mais tranquilo, dar uma água uma vez ou outra, senão vira rotina. Mas assim, a gente procura estar próximo e para coisas simples, cãibras, torções e por aí vai, como alguma coisa mais sérias, né? Como até hiponatremia, como a doutora vai falar daqui a pouco, ou hipertermia, que são os casos que têm surgido bastante nos últimos tempos. Nós levamos de acordo com o que a produção nos pede. Então a gente faz uma avaliação de risco de acordo com cada prova, ou seja, de 5, 10, 15, 20 e por aí vai. E aí eles nos passam um briefing de como a prova vai ser, quantos corredores e tudo mais. Em cima disso nós fazemos o trabalho do quê? De enxergar para a prova como um todo e montar em cima disso toda a estruturação, ou seja, se a produção me falar que tem uma quantidade mínima de corredores, 1000 corredores, e se for de curta duração, distância, corrigindo, obrigado, doutor, a gente acaba montando ou uma UTI ou uma básica, isso levando em consideração a idade do paciente, clima, temperatura, aonde será o evento, né? Então a gente tem desde uma básica com enfermagem até uma UTI e um posto médico. E no posto médico, como disse tudo, é uma mini UTI. Então nós temos lá uma sala, uma pré-sala para atendimentos leves,
né? A outra sala já com atendimento um pouco mais complicado, e temos a parte de urgência e emergência também, que é onde fica a UTI, basicamente. Então a estrutura de acordo com a produção, quantidade também. Você pode ter uma corrida com uma ambulância básica e uma UTI, como uma corrida com uma ambulância básica, 3 UTIs, um posto médico, ou dependendo das condições, percurso e tudo mais, até um outro posto avançado em um lugar estratégico. Ou seja, numa prova que aparentemente pode ser simples para vocês, para nós tem um trabalho atrás que é muito importante. E a gente vai fazer a avaliação para que o risco seja o menor possível para vocês. Então, na verdade, assim, realmente, esse período de calor, ele tá muito importante e tá propiciando acontecer mais coisas. Então, ele é um dos fatores de risco, além do overtraining, ou a temperatura quente e a umidade alta, elas são fatores de risco para isso, tá? Então, lógico, se eu tô falando de treino, em que eu controlo o meu horário de treino, evitar treinar nos horários mais quentes do dia, roupas adequadas. Então tem o pessoal que fala assim, não, eu vou treinar de moletom para eu suar mais, para eu emagrecer mais. Não faça isso, você realmente vai causar um estrago. Antigamente a gente colocava saco de lixo, né, doutora? Não, é plástico, isso é papel filme. Então, antigamente não, tá? Porque eu ainda pego no consultório gente fazendo isso. Então, não tá tão distante de nós ainda. Então, essas são coisas importantes. Com a roupa que eu vou treinar, né? Então, claro, sempre com menos roupa. Me hidratar adequadamente, repor os eletrólitos e também ir me resfriando. Então, sabe aquela história de quando eu passo no posto d'água, um copo para beber e um copo para a cabeça? Sim, ele é importante, porque você vai ajudando a resfriar o seu corpo, até porque é uma das bases do tratamento é nós resfriarmos o corpo da pessoa. Então, se você vai resfriando ao longo do tempo, você diminui a chance do motor ficar quente demais, sabe? Dica básica hidrate-se bem, roupas adequadas, tentar evitar os horários mais quentes do dia e jogando água no corpo, principalmente na cabeça, para ir resfriando. Claro, a gente tem que falar uma coisa que é muito importante, né? Ana, eu vou fazer uma prova num lugar extremamente quente, e aí não adianta eu treinar na sombra o tempo inteiro, no frio, e eu chegar no dia da prova para uma prova extremamente quente, com umidade alta. Então, eu sempre tenho que treinar assim? Não, eu preciso ir aclimatando o meu corpo. Então, eu vou literalmente ensinando para o meu corpo como se comportar nesse ambiente mais quente. Vou fazendo essas medidas que eu falei, né? Mais adequadas. E claro, tô lá, tem uma sombra, eu vou priorizar ir para a sombra. Putz, não é tão a tangente, mas às vezes é melhor eu perder uma tangente, mas ganhar uma sombra, tá? Então vou fazendo isso para educar meu corpo e inclusive saber o que eu vou fazer na prova. Porque eu preciso treinar, né? Aquela história, você vai para uma prova com tênis novo? Não, né? Nosso primeiro dia eu vou estrear meu tênis na prova. Ninguém vai estrear o tênis na prova, ninguém vai estrear a meia na prova, né? Já vi algumas vezes isso acontecer, não dá certo. Da mesma forma que eu não vou estrear minha hidratação, minha reposição de eletrólitos, né? Meu primeiro dia numa temperatura quente, numa prova. Então eu vou ensinando o meu corpo e me adaptando a isso. É muito importante para não acontecer e para não chegar na gente, principalmente com a hipertermia, que é algo que tem vindo muito. Bom, vamos falar das mais recentes, e vou pegar dezembro como exemplo, que nós tivemos uma hipertermia com uma adolescente. É uma coisa rara de acontecer, eu nunca tinha visto, né? E aconteceu. Tudo bem, o menino saiu perfeitamente, super tranquilo, não teve nenhuma como fala? Sequela, não tinha nada. Ele saiu normal, literalmente, tá? Mas assim, voltando um pouco, assim, já pegou coisa muito séria, né? E as pessoas, elas brincam com a vida e brincam consigo, né? Então é aquele que acha que tem que correr, tem que literalmente dar o sangue porque tem que terminar aquela prova. Não, depois da prova tem outras e haverão outras provas na vida.
Então, assim, a dica que eu tenho que dar é: o atleta tem que fazer e tem que se conhecer e tem que ir até o limite dele, não o limite do amigo, mas o limite dele em primeiro lugar. Porque se ele não se conhece, ele não respeita o próprio limite, ele não vai respeitar o dos outros. E quando a gente passa desse limite, a gente assume a responsabilidade de coisa pior. Então teve sim casos de quase início de infartos, né, que não houve a morte como dizendo direto logo, porque nós tivemos uma atuação muito precisa e rápida, né, e foi efetivo todo o serviço. Né. Nós tivemos casos graves de hipertermia, assim, muito sérios, de pacientes que ficaram 4 horas conosco dentro do posto, tá? Literalmente para voltar na normalidade, né? E a gente faz o acompanhamento pós também, que é uma coisa, um diferencial nosso. Então, assim, o atleta tem que lembrar para onde ele está, o que é que ele está indo fazer, e principalmente ele tem que lembrar que ele tem que voltar para casa, porque alguém está esperando ele. Tá? Então, o respeito para isso o respeito disso é muito importante. Né? E a gente está lá, eu sempre digo que aqui a gente é igual seguro. Todo mundo paga seguro para não ser usado. Né? Então, nós não queremos aparecer, a gente está lá só para enfeite, literalmente. Tá? Mas se precisar, a gente está pronto. Tá? Então, primeiro, pense em você, pense no que você quer para você e que aquilo lá é uma competição só com você mesmo, as brincadeiras, pensa na parte leve. E para o profissional, pensa também nisso. Né? Você está competindo, você vai para uma prova, você tem que lembrar que você vai fazer outra. Né? A gente pegou alguns casos onde a pessoa chegou e falou: poxa, eu não terminei, vocês não deixaram cruzar a linha de chegada. Não, a gente te atendeu porque essa é uma só e vai ter outras que você vai poder fazer. Se a gente não atuar agora, você pode não ter uma outra. Não que a gente não queira, mas porque pode acontecer. Dica para vocês, na minha opinião: fica do lado, grita, pede para alguém chamar a produção, vê se tem algum poço d'água próximo para poder avisar lá. Se você está com mais alguém, pede para essa pessoa ir lá e você fica com o atleta que se acidentou ou está passando mal. E eu acho que esse é o primeiro ponto. Mais alguma coisa, doutora? Eu acho que uma coisa muito importante, assim, não entrar em pânico. Porque muitas vezes, óbvio, né? Você está diante de uma situação que não é o normal. Você vai para uma corrida não para ver alguém passando mal, né? E às vezes muito grave. Então, primeiro, manter a calma, realmente, chamar alguém é o mais importante, até porque quando nós chegamos, nós temos tudo necessário para fazer o atendimento, então é um atendimento mais efetivo do que eu só ficar lá com uma pessoa. Às vezes só a companhia não vai ajudar, né? E outra coisa, quantificar, tentar entender realmente. Uma coisa a pessoa está com uma cãibra, tem que chegar rápido? Tem, mas outra coisa a pessoa está desacordada. Então, se a gente tem o caso de uma forma mais adequada, isso facilita bastante. Então, olha, doutora, eu tô com uma paciente aqui, ela não responde. Olha, tá respirando, mas não responde, é uma coisa. Tô com uma paciente aqui, tô com um atleta aqui, tô com uma corredora aqui que não respira, é outra coisa. Tô com uma pessoa aqui que está caído, tá caído porque tem cãibra. Então, o caído, ele pode ser não respira, ele pode ser caído desacordado, mas respira, e ele pode ser caído por uma cãibra. E pra gente, esse gerenciamento é importante. Bom, pessoal, vocês viram que é sério, né? Aquela máxima, de novo, que todo mundo gosta de pôr o tênis e sair correndo, não é bem assim. Né? A gente, corredor, já teve pesquisas aí falando que corredor não faz check-up, isso é uma grande verdade. Né? Eles agora trouxeram aqui pra gente um monte de situações que tem a ver com saúde. Então, a gente vai para a corrida pela saúde, né, gente? Então, vamos prestar atenção, vamos realmente, como o Banerjee falou, né? Aquela corrida não é a última corrida, nem a única corrida. Vamos com uma consciência e de uma forma adequada que a gente faça muitas corridas por aí, né? Usem bom senso. Acima de tudo. Usem bom senso e usem o seu termômetro.
falando de temperaturas, né, que os problemas têm a ver o seu termômetro, não o termômetro das mídias sociais e nem o termômetro do coleguinha, né? Exatamente. A competição é com você mesmo. Exatamente, com você ontem, né? Como você está melhor, você hoje, você na prova de hoje está melhor do que na de ontem. E mesmo se não tiver melhor, galera, tudo bem, vai ter uma outra prova. Todo mundo tem um dia ruim, como tem um dia bom, então essa variação é normal para tudo, né? É isso aí. Eu espero que aqui vocês tenham vários aprendizados. Doutora, obrigada. Boanerges, obrigada pelo papo. Bons treinos para todos vocês e boas provas. Com saúde.